Olá, queridos! Estamos de volta agora com o modo subjuntivo. Quero só dizer para você o seguinte, se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores a esse, as aulas anteriores a essa, elas são fundamentais porque nós tratamos de todos os fundamentos de verbo, pessoas gramaticais, pessoas do discurso, enfim. Tudo que você precisa saber para iniciar um conhecimento aí, aquele conhecimento bem fundamental para você analisar os verbos, para você poder entender os modos verbais, para você poder entender as pessoas gramaticais, enfim. Agora nós vamos adentrar ao modo subjuntivo. Então nós já vimos o modo indicativo e agora vamos analisar o modo subjuntivo. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações. Eu quero lembrar você que todas as nossas aulas têm material para você baixar gratuitamente. Quero também dizer a você que todas as nossas aulas, como essa, que é uma aula de conteúdo, você tem também as aulas de resolução de questões sobre esse conteúdo aqui na nossa playlist. É só você assistir, aproveitar o máximo possível, porque o nosso desejo é continuar auxiliando você sempre que possível aí na sua aprovação ao cargo público que você tanto deseja. Então vamos lá, vamos à nossa aula de hoje, porque agora nós vamos falar sobre o modo subjuntivo, né? Então a gente já vimos o modo indicativo, que é aquele que expressa certeza, e vamos ver agora o modo subjuntivo, que é aquele modo que vai trazer pra gente a hipótese, a dúvida, a ação que pode ou não ser realizada com certeza, tá? Então vamos analisar o seguinte, vimos o modo indicativo ele trouxe pra gente aí diferentes tempos verbais, né? Presente, passado e futuro. Nós vimos os aspectos verbais que existem lá no modo indicativo e aqui no subjuntivo não tem aspecto verbal não. Aqui a gente só tem os três tempos mesmo, que é o passado, o presente e o futuro. Aqui, gente, no modo subjuntivo, o que vai prevalecer é o presente, o pretérito imperfeito e o futuro, ok? Lá no indicativo a gente tem todos aqueles aspectos que a gente viu. Aqui a gente não tem os aspectos. Por quê? Porque aqui a gente vai se referir a uma ação com certeza ou incerteza. Aqui a forma do falante pronunciar essa ação, trazer esta ação, já revela que ele traz uma incerteza. Não tem uma outra forma dele se expressar no passado ou no futuro que não seja, né, a mesma, trazendo uma incerteza, tá? Então vamos lá, vamos ver o modo subjuntivo, que é esse que traz. Eu tenho duas telas, então ora eu olho um pouco mais abaixo da câmera, porque eu estou olhando a outra tela e tem uma tela aqui mais próxima a mim, tá? Mas vamos lá. O modo subjuntivo, então, é aquele modo que a gente tem a incerteza, a hipótese, a dúvida, né? Qual é o macete aqui? Nós vimos nos vídeos anteriores que a cada tempo verbal a gente vem trazendo aí um macetinho para saber como é essa conjugação. O macete aqui no presente do subjuntivo é quer que eu, então aqui é o quer que eu, tá? E aí a gente vai então conjugar o verbo. Quer que eu pegue, quer que eu cante, quer que eu estude, quer que eu dirija, quer que eu pense, né? Então, sempre o quer que eu e o que virá depois será um verbo no presente do subjuntivo. Bem, o que a gente tem de particularidade aqui no modo subjuntivo? Vai aparecer no presente, vai aparecer no pretérito e vai aparecer no futuro. O modo subjuntivo, ele vai ser, gente, conjugado sempre com o auxílio de uma conjunção. E qual é a conjunção que vai aqui no presente auxiliar a conjugação do verbo? É a conjugação que. Então, a gente tem aqui a conjugação que, né? Vocês podem analisar que todas as pessoas gramaticais, antes da sua conjugação, vem o quê? Então, que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Observem que o verbo no modo subjuntivo, ele vai estar sempre atrelado a essa conjugação. E isso, gente, já é uma pista enorme. Por quê?
Porque as bancas costumam trazer um verbo conjugado, né, numa determinada frase, e para pedir que vocês substituam por outro verbo. Então, se você observar que naquela frase já tem um verbo que depende da conjugação que para ser conjugado, então o verbo que você vai ter que encontrar ali nas opções também é um verbo que vai depender da conjunção que para ser conjugado. Por quê? Porque este verbo estará no presente do subjuntivo, tá? Por isso que o macetinho aqui tem o que, ó? Quer que eu, tá? Para que sempre você conjugue junto com o que, porque o que vai estar atrelado à conjugação do presente do subjuntivo. Não esqueçam isso, gente, de jeito nenhum. Presente do subjuntivo, que. Escrevam no quarto de vocês, coloquem no espelho, na porta do banheiro, na porta do guarda-roupa. Gente, onde for, coloquem aí. Presente do subjuntivo tem que ter o que, ok? Modo subjuntivo agora no pretérito imperfeito. A gente costuma carinhosamente chamá-lo de imperfeito do subjuntivo. Gente, aqui no subjuntivo só tem um pretérito. Isso já é, né, uma grande ajuda, um grande auxílio, porque a gente sabe que tendo uma só forma é mais fácil da gente identificar qual é. Bem, se no presente a gente tem o auxílio da conjugação que para conjugar o verbo, aqui no pretérito imperfeito do subjuntivo, a gente vai ter o auxílio da conjugação ser, né? Então, vocês podem observar que aqui, ó, antes da conjugação, sempre vai ter a conjunção ser. Então, se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasses, se eles cantassem. E aí, eu quero chamar a atenção de vocês exatamente para a desinência do verbo, o ser. Observem que o ser ele vai estar presente em todas as pessoas do discurso no imperfeito do subjuntivo. Aí, galera, isso aqui já mostra pra gente um bizu imenso. Qual é o bizu? Apareceu o ser no verbo? Ó, apareceu o ser no verbo? Então, a gente já tem aí um imperfeito do subjuntivo. Mas observem o seguinte, você tem que ter um verbo que a desinência seja ser. Não adianta ser um verbo que o próprio verbo tem o ser. Por exemplo, disse. Disse é do verbo dizer. Eu disse, presente. Eu disse, presente do indicativo. Aqui, esse ser não equivale como desinência, tá? O que vai equivaler como desinência é o ser presente nos verbos no passado. Então, se eu soubesse, se eu partisse, se nós pensássemos, se nós perguntássemos, se nós fôssemos, tá vendo que é tudo no passado? Então, tem que ter o ser, tá? Bizu aí. Você vai precisar, no imperfeito do subjuntivo, você vai precisar da conjunção ser e a desinência verbal é o SSE. Então, você vai precisar da conjunção ser para conjugar, da conjunção, gente, você trava a língua, né? Da conjunção ser para conjugar o verbo e você vai ter aí, então, essa desinência SSE, né? Que é o ser, nas pessoas gramaticais, em todas as pessoas gramaticais do imperfeito do subjuntivo. Olha que bizu como esse, gente, é para não errar, nunca mais, ok? Lembrando só que o presente do subjuntivo é aquele tempo verbal que lá no modo indicativo nós vimos que o futuro do pretérito está atrelado a ele, né? Se eu soubesse, olha o ser, se eu soubesse que você viria, eu não teria vindo. Aí olha o teria, que é o presente do pretérito lá, né? E aqui a gente tem o imperfeito do subjuntivo com soubesse. Tudo bem? É isso, gente. Simples, simples, simples. Partindo para o futuro, a gente vai ter o seguinte. Se lá no presente do subjuntivo a gente tem o quê? No pretérito imperfeito do subjuntivo a gente tem o ser, aqui a gente vai ter o quando. A nossa conjunção aqui, que vai auxiliar a conjugação verbal, é o quando, dando uma ideia de futuro, né?
Então aqui, o futuro do subjuntivo, a conjunção que a gente vai usar é o quando. E aí, galera, é só usar o quando e depois conjugar o verbo. Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantares, quando eles cantarem. Simples como água, sem mistério, ok? O indicativo, gente, ele tem aquelas particularidades. Já o subjuntivo não. O subjuntivo as pessoas às vezes tremem pelo nome, mas o subjuntivo é muito mais simples e muito mais fácil até da gente analisar do que, na verdade, o indicativo. Pessoal, agora a gente vai para o modo imperativo, já finalizando, né, essa parte do conteúdo, essa primeira parte, né, do conteúdo da morfologia verbal. A gente vai finalizando então o modo imperativo. A gente tem 3 modos verbais, como nós vimos, que é o indicativo, nós já vimos todo, indicativo já vimos todo, subjuntivo e agora o modo imperativo. Bem, o que traz pra gente então esse modo imperativo? O modo imperativo, galera, vai expressar pra gente ordem, um pedido, uma solicitação, né? Bem, como é que isso vai se dar? Como eu disse a vocês anteriormente, esse pedido ou essa ordem vai ser expressa pela mesma forma verbal. O que vai mudar, né, a relação do pedido ou da ordem é a forma com que esse verbo é colocado na frase. Porque se você disser assim, ó, sente-se, por favor, você está usando o verbo sente-se, né, que é um verbo no modo imperativo, sente-se, e você vai utilizar o por favor, que é o pedido, né? Agora, se você disser sente-se já, é uma ordem. Onde é que a gente vai encontrar o modo imperativo? Gente, o modo imperativo ele vai estar muito presente aí nas propagandas, né? No marketing. Use determinada marca, compre determinado produto, viaje, estude na melhor instituição, faça curso tal, enfim, sempre nas mensagens que querem atingir diretamente, né, o receptor da mensagem, né, que no caso é o consumidor, o espectador ali, o verbo no modo imperativo ele é muito utilizado, né, dando então essa orientação de fazer alguma coisa, faça, use, como tem até a música da Pitty, né, que é aquela pane no sistema, adorável chip novo, né, pense, use, fale, beba, né? Tudo que o sistema faz com a gente, sempre no modo imperativo, dando essas designações. Então, vamos analisar o seguinte. Vamos partir do princípio, então, que esse modo imperativo ele vai trazer para a gente uma ordem, né? Ele traz para a gente uma ordem e aí ele vai ser conjugado da seguinte forma. Ele não tem tempos verbais, por quê? Porque você nunca vai dar uma ordem para o passado, né? Você sempre vai dar uma ordem para o presente, para algo que aconteça. Essa relação, na verdade, de passado, presente e futuro, ela nem existe aqui no modo imperativo, né? Você sempre vai utilizar essa orientação, essa ordem ou esse pedido para algo que você deseja que aconteça, né? Não que deveria ter acontecido, o que vai acontecer hoje, o que vai acontecer no futuro, mas que você deseja que aconteça. Então, observe o seguinte, essa ordem, esse pedido ou essa solicitação, ela só vai ser expressa de 2 formas. Ou ela vai ser expressa mandando você fazer alguma coisa, ou ela vai ser expressa dizendo para que você não faça essa determinada coisa. Então vai ser o imperativo afirmativo quando disser para você fazer e o imperativo negativo quando disser para você não fazer. Simples assim, só temos essas 2 manifestações do imperativo, que é o imperativo afirmativo, mandando fazer, e o imperativo negativo, mandando não fazer. Então, a gente tem aqui, ó, imperativo afirmativo e imperativo negativo. Aí nós temos o seguinte, como é que é feita essa conjugação verbal do modo imperativo? Gente, isso aí é muito importante, para um pouquinho aí, tudo que vocês estão fazendo, preste muita atenção. Por quê? Porque se você tá expressando uma ordem, né? Dizem os gramáticos aí que você não expressa a ordem para si mesmo. Então você não pode dizer faça eu o café,
né? Então não tem primeira pessoa, porque não pode, a gente não pode dar ordem para si mesmo, dizem os gramáticos, né? Mas nós, em pleno século XXI, né, gente, 2022, com tudo que a gente tem vivido, a gente anda dando ordem para a gente mesmo até na frente do espelho, né? Mas enfim, de acordo com a gramática, a gente não pode dar ordem para si mesmo. Então a primeira pessoa não existe. Então a gente corta a primeira pessoa não existe no modo imperativo. O que vai existir é você dando ordem, o falante dando ordem para outras pessoas. Então a gente vai ter o seguinte, ó, segunda pessoa, cantes tu, cante você. Observe que aqui no imperativo a gente usa o pronome que a gente vai usar aqui ao invés de ele e eles, é você e vocês, né? Então a gente tem aqui, ó, o cantes tu, cante você, cantemos nós, cantai vós, cantem vocês, né? Gente, para a gente poder entender como se dá essa conjugação aqui, é preciso a gente analisar a formação do modo imperativo, porque o modo imperativo, ele na verdade, ele se origina do presente do subjuntivo, né, com o indicativo. Então ele vai se formar a partir de dois modos verbais diferentes. Não vai ser assunto para essa aula aqui, porque senão a gente vai ter que entrar numa outra seara e eu não quero confundir vocês, tá? Para esse momento aqui, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que este é o modo indicativo, né? A gente vai ter o afirmativo e o negativo. E quais são aí essas conjugações? Vamos lá. Segunda pessoa. Cantes tu, no afirmativo. Cantes tu, cante você, cantemos nós, cantai vós, cantem vocês. No negativo, a única diferença que vai ter é que a gente vai usar o não do negativo antes do verbo. Então, não cantes tu, não cante você, não cantemos nós, não cantai vós, não cantem vocês, tá? Simples, gente, muito simples, não tem o que errar, tá? Como eu disse a vocês, onde é que vai estar presente aqui, ó? Nas propagandas em textos, né? Aqueles textos instrucionais, aqueles textos, né? A gente sempre lembra daqueles folhetinhos contra a dengue, né? Como é que é? 10 minutos contra a dengue. Não deixe garrafa viradas para cima. Não acumule pneus, né? Não deixe água parada no vasinho de planta. Então a gente tem sempre aí esse pedido, né? Nesse caso é um pedido, essa orientação para que aconteça sempre, ó, no afirmativo, né? Do tipo, esvazie as garrafas, não deixe água parada, né? E no negativo também. Tudo bem? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham acompanhado essa aula. A gente tem outras aulas aqui no canal, referentes a toda a parte de morfologia. Eu peço para que vocês continuem acompanhando. Quem ainda não se inscreveu no canal, corra aqui embaixo e se inscreva. Essa parte de morfologia verbal, a gente tem uma série de questões voltadas, questões de bancas voltadas para morfologia verbal, para você entender como as bancas realmente cobram esse conhecimento aqui que você viu nessa aula lá nas questões de concurso. Ó, um beijo grande para vocês, eu aguardo todos vocês nos próximos vídeos e ótimos estudos a todos!